Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca. Sou formada em desenho industrial, mais conhecido como design gráfico. E atualmente eu estou como representante do time de design aqui da LUB, tá? Então hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês desse mundo do design, desse universo, né? Então, para começar, eu queria falar um pouquinho do design de modo geral, até a gente chegar nessa questão do design UX, UI, né, que envolve mais a nossa área de mais tech. Então, esse termo desenho industrial, a primeira vez que se ouviu falar nisso foi em 1902, quando eles começaram a mudar o processo de produção, eles começaram a substituir os métodos artesanais por produção em série, né? Então começaram a usar protótipos com mais técnicas modernas, materiais modernos, e isso começou a mudar um pouquinho. Então, o que é o design, né? Hoje o termo design ficou muito genérico, as pessoas usam para tudo, né? Tudo que envolve o visual, o estético, eles estão usando. Então, hoje as pessoas usam para falar de design de sobrancelhas, design de unhas, e tipo, isso basicamente não existe, porque o design não é só o visual, não é só o estético, né? O visual é o visual junto com a funcionalidade. Então, o design tem que ser funcional. Então, hoje, quando a gente fala de resolver um problema com design, a gente faz todo um processo, né, para até chegar na melhor solução. Então, a gente pensa nas dores do usuário, a gente pensa, foca no problema para poder resolver, trazendo a melhor solução nos mínimos detalhes. Então, resumindo, assim, se fosse para definir o que é o design é essa junção de estética com funcional. Então, vai muito mais além do que às vezes a gente acha que é, né? Não é só o bonito, né? Então, para provar isso, digamos, uma arquiteta, ela criou alguns materiais de design não funcional para mostrar para as pessoas que o design não é só a estética, né? Então, aqui eu coloquei algumas imagens desses materiais que ela criou, só para vocês terem um embasamento mais visual, né? Então, ela criou alguns materiais que basicamente não ia servir para nada no nosso dia a dia se não tivesse esse design funcional, se fosse só pelo estético, né? Então, coloquei algumas áreas assim mais genéricas, né, do design do produto. Depois eu coloquei algumas imagens do design gráfico, onde o design não foi pensado, né, não foi estruturado antes. Então, provavelmente esse designer gráfico ele não fez um protótipo antes de mandar envelopar esses automóveis. Provavelmente ele não testou antes, né? Então, quando eu falo de design, é no design de modo geral, tá? Design de sinalização, às vezes o designer não pensa na solução e acaba acontecendo esse tipo de situação. Aqui eu trouxe também o site da Apple, né? O layout dele em 1997 e o layout dele hoje, como que tá. Então a gente pode ver essa evolução que já foi acontecendo, de trazer um estilo mais minimalista, sem muita informação, sem muito texto, sem muito, né? Então eu também trouxe o site do Google, da Google, né? Que esse aqui é mais atual, é o de 2004, comparando com o de hoje, mas a gente já consegue ver uma diferença bem grande. O próprio logo deles, a identidade visual, eles usam uma fonte sem serifa, né? Que são essas perninhas, traz um ar mais de moderno, não traz tanto elemento textual, tanta informação. Tem as mesmas informações, mas eles deixaram isso mais clean. Lá no final eu vou falar mais sobre isso, então, só para vocês já terem esse comparativo. Esses dias teve um workshop sobre o UX, mas eu acho que foi mais voltado para desenvolvimento. Então, aqui, para deixar mais claro visualmente para vocês a diferença do design UX para o UI, eu trouxe essas imagens, tá? Então, o UI basicamente é a parte visual, né? É o protótipo em si, e o UX é a experiência que o usuário vai ter com o seu produto. Então, eu trouxe esse meme, essa figurinha para vocês entenderem um pouco mais dessa diferença. E aqui do lado também trouxe uma outra imagem, onde às vezes não importa se a gente faz um design super bonito, super estruturado, se ele não pensa na experiência do usuário, né? Então, sempre tem que pensar se vai ser útil para o usuário, se vai ter as informações necessárias, se vai ser bom para o usuário.
Falando um pouco das etapas que a gente passa no design, eu estou falando assim, de modo geral, tá, gente? Assim, para qualquer tipo de projeto que a gente vai desenvolver no design, seja como designer gráfico, a gente vai desenvolver uma identidade visual, uma brand, ou seja num protótipo, num produto para um cliente, enfim, de modo geral. Eu vou focar depois mais no UX UI, mas assim, lembrando que isso aqui serve para qualquer área do design, tá? Então, a primeira etapa que a gente passa antes de desenvolver um projeto, né, é analisar o problema. Igual eu falei, é muito importante a gente passar por essa etapa, porque a gente está pensando no usuário, né? A gente não quer fazer produtos como nas imagens que eu mostrei agora há pouco, né? Que foi um design não pensado, foi um design não funcional. Então, a primeira etapa é analisar o problema, né? Nessa análise, a gente pode usar vários tipos de ferramentas. Aqui eu coloquei algumas, Persona, jornada do usuário, que eu vou explicar também, matriz CSD, eu vou explicar um pouquinho de cada uma, mas a gente tem, assim, N ferramentas que a gente pode utilizar nesses processos, tá? E analisando, fazendo essa análise do problema, a gente pode fazer uma análise quantitativa, onde a gente pega dados, né, do cliente, faz uma matriz, a gente pode pegar uma análise também qualitativa, onde a gente foca no usuário mesmo, fazendo pesquisa com eles, e daí vem o benchmarking, que é onde a gente analisa também os concorrentes, né. É muito importante a gente fazer esse tipo de análise também, para coletar os dados, né, o que a gente tem de diferencial, o que tem de oportunidade, pontos positivos, negativos, são etapas, assim, essenciais num projeto de design, né? Então, um modelo aqui de matriz CSD, para quem nunca ouviu falar, é uma matriz simples, onde a gente coloca algumas certezas, suposições e dúvidas, e é literalmente isso, né? Nas certezas, a gente pode se basear até em dados, que são informações, assim, palpáveis, são informações que a gente sabe que aquilo é válido mesmo. Suposições é o que o nosso time que está atuando no projeto, que a gente está supondo sobre aquilo que a gente acha que funciona, que a gente acha que é. E nas dúvidas é onde a gente anota todas as nossas dúvidas que a gente pode validar depois com o cliente. A gente faz esse comparativo, junta tudo isso numa matriz para a gente entender melhor, né, o problema do projeto. Aqui também eu coloquei um modelo de jornada do usuário, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Se não conhece, pelo menos já viu alguma vez, isso aí é bem famoso, é uma técnica que a gente também gosta de aplicar nos projetos, porque a gente entende como que o usuário vai se sentir usando aquela ferramenta, aquele produto, né? Então, aqui na jornada do usuário, a gente traça literalmente também a jornada que ele vai percorrer. Ele utilizando o nosso produto, quais espaços ele vai percorrer, quais sentimentos ele vai ter, quais os pensamentos ele vai ter. Então, a gente consegue ter um embasamento mais específico no usuário. Então, a gente consegue saber se a experiência dele foi positiva, se não foi tão boa, quais as oportunidades que a gente pode tirar em cima disso para a gente entender de fato como está sendo para ele utilizar o nosso produto. Por que isso é importante? Assim, numa situação do dia a dia, vamos pensar, sei lá, eu vou numa loja comprar uma roupa para mim. Seria muito melhor se eu pudesse ter todos os dias uma pessoa que costurasse só para mim. Ela ia tirar minhas medidas, ela ia ver qual era o meu gosto, ela ia fazer só roupas para o meu estilo, para o meu tamanho, que ficassem perfeitas para mim. É a mesma situação. É muito melhor a gente analisar todo o projeto antes, a dor do usuário antes, para a gente desenvolver um material que seja útil para ele, que resolva o problema dele de forma mais simples, né, e certeira. Então, essas são algumas ferramentas, né? Aí tem a persona também, que a gente analisa o nosso público-alvo, a gente tira uma média ali, né? Cria um personagem que vai representar nosso público-alvo, mas ele é baseado em dados reais. Então, a gente pega o nosso público-alvo, vê qual que é a média, o público é mais feminino, então nossa personagem vai ser uma mulher. Nosso público é mais jovem, então nossa personagem vai ser jovem. Então, ali a gente pode colocar, isso varia muito de projeto para projeto, mas né, nesse modelo de persona, a pessoa optou por colocar a personalidade, as marcas que ela gosta, as frustrações, as dores, né, os objetivos dela, as motivações, o resumo da bio dela. Então, isso daqui é um resumo do nosso público-alvo que vai ajudar a gente também na hora de desenvolver um produto. E falando da parte do benchmark, onde a gente faz a comparação, né, com as concorrentes, existe a análise SWOT, que é uma sigla que resume forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ou seja, a gente faz uma análise interna da nossa empresa, né, quais são os pontos positivos que a gente tem dentro da empresa, que a gente pode colocar nessa análise,
quais as nossas fraquezas internas dentro da nossa empresa, o que a gente tem de ponto negativo da nossa empresa, comparando com as outras empresas. E daí embaixo a gente coloca oportunidade e ameaça. O que é isso? A oportunidade é as nossas forças externas. O que a gente tem de bom que a gente lá fora que o nosso concorrente não tem. E as ameaças é exatamente isso, é o que nossos concorrentes têm de positivo que a gente não tem, que talvez a gente precise dar um foco melhor nisso, dar uma atenção nisso. Então, a análise SWOT é para a gente fazer um comparativo da nossa empresa com as empresas concorrentes, e isso também é uma forma de ajudar a gente se entender onde a gente se encontra no mercado, como está a nossa situação antes de começar um projeto. Bom, alguma dúvida até agora? A primeira etapa do design, então, de um projeto é a gente analisar o problema, analisar as dores do usuário, né? Fazer esse comparativo e dar um pontapé no projeto. Vamos para a parte 2, então, que é dessas etapas, é onde a gente começa a criar possíveis soluções para esse projeto, para esse problema, né? Então, a gente cria algumas hipóteses, a gente começa a esboçar, a gente começa a prototipar. Se for um projeto de identidade visual, a gente começa a esboçar alguns elementos, ícones, né? Logo, símbolos. Então, aqui eu vou dar um exemplo de projeto de aplicativo mesmo, mas essa etapa é onde a gente começa a entender como que vai funcionar o aplicativo e como que ele também vai começar a ser visto, né? Então, eu trouxe um modelo aqui de um fluxograma, onde a gente coloca todos os requisitos, como que ele vai funcionar, o que ele tem que ter, qual caminho ele vai percorrer, né? E na imagem do lado também coloquei alguns esboços para vocês entenderem também como que é feito isso pelo designer, né? Tem alguns designers que não passam por essa etapa de desenhar na mão, mas muitos ainda preferem passar por essa etapa de fazer tudo na mão. Eu gosto de fazer tudo na mão antes, porque fica mais fácil de visualizar e eu perco menos tempo depois lá na frente. Então, aqui tem um modelo de desenho, e depois a gente passa para os wireframes, né, que são o protótipo embaixo. Aqui a gente já começa a ter mais incorporamento do produto. Então, aqui a gente já sabe onde vai botão, a gente já sabe onde vai ícone, a gente já sabe onde vai texto. Então, aqui é para a gente já começar a incorporar o produto e já começar a entender como que ele vai funcionar na prática, né? Na última etapa, a gente começa a fazer essa parte de validação. A gente cria o protótipo em alta, né, que todo mundo já conhece, já está no dia a dia de todo mundo, já está na rotina de todo mundo. E a gente começa também a fazer esse teste de usabilidade, que é o quê? A gente pega o protótipo em alta, faz um teste de usabilidade para ver se está funcionando, se faz sentido seguir daquela forma, né? E nesse teste a gente seleciona alguns usuários para realizar, e a gente consegue analisar alguns pontos, né? Como foi o desempenho dele, quanto tempo que ele gastou para fazer o teste, para fazer a tarefa, as mini tarefas que a gente dá, por exemplo, entra no aplicativo, faz o login e faz uma compra. Então, o usuário vai ter que pegar o nosso protótipo, fazer esse fluxo que a gente deu, e a gente vai analisar o desempenho dele, quanto tempo que ele levou, se ele conseguiu completar essas tarefas básicas. A gente consegue analisar a precisão também, se ele cometeu erros e quantos erros ele cometeu, né? Se para ele foi fácil. Depois a gente consegue também analisar se a pessoa, o quanto que ela lembrou depois do aplicativo, dessa rota, né? Desse período, para ele usar, sem precisar ficar revendo. E a resposta emocional também, como que o usuário se sentiu depois de completar a tarefa, se foi estressante para ele, se foi satisfatório, como que foi. Então, isso também é uma forma de analisar o nosso protótipo em alta para ver se faz sentido para aplicar, ou se a gente pode melhorar alguns pontos, né? Então, o protótipo em alta, que todo mundo já conhece, e já está habituado aí no nosso dia a dia, né? Que daí já é como a gente já quer que o produto fique, né? Então, agora, tudo isso que eu falei das etapas já são melhores práticas que a gente pode aplicar no nossa rotina de trabalho, né? Pesquisa, análise, tudo isso faz parte já dessas práticas que a gente pode tentar aplicar para chegar num resultado mais assertivo. Mas agora eu vou falar de alguns outros pontos. Eu acho que também as 10 heurísticas de Nielsen é apresentado no dia a dia de todo mundo já conhece, mas assim, é sempre bom lembrar, porque são pequenos pontos que fazem total diferença na hora de desenvolver um produto, né? Então, o primeiro é a visibilidade do status do sistema.
O que é isso? O Nilson fala que é importante no produto a gente ter o usuário ter feedbacks instantâneos. Então, ele sabe onde ele se encontra, né? Status de interação, por exemplo, num cadastro. Ele está fazendo um cadastro, ele sabe em que etapa ele está. Então, isso é muito importante para ter uma experiência melhor para o usuário. O segundo ponto que ele fala, correspondência entre o sistema e o mundo real, o que é isso? É fazer com que o usuário se sinta familiarizado com os elementos que a gente está usando. Então, palavras que ele já está habituado, ícones, por exemplo, no nosso celular hoje, a gente sabe que o ícone de relógio remete ao alarme, ao despertador, que o ícone do calendário remete à agenda, né? Então, são correspondências que a gente vai passar para o usuário do sistema com o mundo real dele, né? Outro ponto, outra heurística de Nielsen é a liberdade e controle do usuário. Ou seja, a gente não pode tirar a liberdade do usuário, né? Mas a gente também pode fazer sugestões para ele. Então, por exemplo, no Gmail, quando você escreve um e-mail e envia, 5 segundos, um segundo depois já aparece, na verdade, uma mensagem falando, né? Você acabou de enviar um e-mail, você quer desfazer e tal. Então, é dessa opção para o usuário dele fazer uma ação, refazer uma ação, porque a gente não está tirando a liberdade dele, ele vai fazer o que ele bem entender, mas ao mesmo tempo a gente está sugerindo, né? Esse controle para o usuário. A quarta heurística de Nielsen, consistência e padrões, como o nome já diz, ele sugere que a gente siga um padrão, né, por todo o protótipo, por todo o produto, a gente seguir, por exemplo, uma identidade visual, não ficar misturando elementos, cores, né, essa consistência traz mais segurança para o usuário, né, e melhora a experiência dele também com o produto. Prevenção de erros, é o que o nome já diz também, a gente prevenir qualquer ação descuidada. Então, por exemplo, o usuário está usando o nosso produto, ele exclui sem querer algum elemento lá. Então, aqueles pop-ups que sobem sem certeza que você quer realizar essa ação. Então, é mais por segurança mesmo, que às vezes o usuário comete alguma ação descuidada, né? E a gente, tendo esse cuidado no nosso produto, a gente também passa uma experiência mais positiva e mais agradável, né, para o usuário. Outro ponto, reconhecer ao invés de lembrar. Então, o objetivo aqui é a gente reduzir a carga cognitiva dos usuários, ou seja, é muito mais fácil para o usuário reconhecer do que memorizar alguma coisa. Então, eu estou usando o exemplo do Google para tudo, mas é a maior referência que a gente tem hoje. Então, dentro de um documento no Google, quando você vai escolher uma tipografia para o seu documento, quando você clica lá para ver as fontes, ela já vem estilizada, mostrando para você que tipo de fonte é aquela, porque a gente não vai ficar, se não vem estilizada, a gente não vai lembrar como que é aquela fonte para escolher, a gente ia ter que ficar clicando uma por uma para ver como que é a fonte. Então, isso é uma forma de mostrar para o usuário que ele não precisa ficar lembrando, mas sim, só de olhar ele já, né, reconhecer. Então, isso é das heurísticas de Nielsen. Então, isso tudo são pontos que o Nielsen criou para facilitar a vida do usuário, né, e deixar o nosso produto com uma experiência mais agradável. Flexibilidade e eficiência, então, a interface que a gente desenvolve, ela precisa ser útil e atender tanto os usuários inexperientes quanto os usuários experientes, então tem que ter esse equilíbrio. Estética e design minimalista, como a gente já viu lá no começo, né, o comparativo do site da Apple, do Google, onde o design foi renovado, criou-se um design super minimalista, mais clean, porque a gente tem que lembrar que a mensagem que a gente vai passar tem que ser direta, útil. Hoje, o usuário está cada vez mais preguiçoso, né? A gente quer informação logo de cara, a gente não quer ficar procurando, então, quanto mais simples, melhor, né? Aquele conceito do menos é mais. Auxiliar o usuário a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros. Então, por exemplo, o usuário caiu numa tela lá que deu erro. Então, tem uma mensagem explicando o que é aquele erro, com uma linguagem mais informal, mais simples, onde o usuário consiga entender o que está acontecendo, e não que eles, né, às vezes você cai numa tela de erro, tá com código lá, uns negócios que as pessoas não vão entender, não faz parte do cotidiano dela. Então, isso é um ponto também que é importante a gente lembrar de estar atento, né? Ajuda e documentação, que é sempre bom lembrar que a gente precisa de alguma forma auxiliar o usuário a qualquer momento, né? Às vezes uma interação, algum problema,
O mais popular são aquelas perguntas frequentes, né, que todos os sites hoje eu acho que têm, mas nesse sentido de ajudar o usuário, né. Bom, agora a gente vai partir para um conteúdo, né, as cores em UI. É um tema, assim, que às vezes passa despercebido, mas é extremamente importante, porque é a mesma situação de tipografia, de ícone, as cores são importantes para a gente também ter um design minimalista, clean, passar a informação que a gente quer, ou, né, tentar essa questão do conceito que a gente quer transmitir com a nossa marca, né? Então, tem algumas cores que já vem nomeada, que são as cores base, que nada mais é que as cores da própria identidade visual do produto que a gente está usando. E o ideal é a gente utilizar, pelo menos, no máximo, na verdade, 3 cores primárias, né? Passou disso, já vai começar a ficar estranho, não vai ficar harmônico. Então, as cores bases são as cores da identidade visual que a gente utiliza no produto. Depois vem as cores de destaque, que são as cores um pouco mais fortes, para realçar alguma informação. Por exemplo, cor de CTA, né, de call to action, de botão, cor de menu, né? Então, são as cores que a gente quer destacar algum tipo de informação, que são as cores mais fortes um pouco. Depois as cores neutras, que é, na verdade, para dar um suporte mais para a interface, que são as cores branco, preto, cinza, são as cores para texto, né? As cores neutras mesmo, que a gente também já está habituado. E as cores semânticas, que já tem algum tipo de significado. Então, por exemplo, mensagem de erro, geralmente usa a cor vermelha. Mensagem de conclusão, às vezes usa a cor verde. Status em andamento, usa o amarelo. Como um semáforo, né? Todo mundo já conhece essas cores, e essas cores são chamadas de cores semânticas. Falando um pouco mais de cores, a gente tem o sistema esquema de combinação de cores aqui, né? Antes de entrar nela, eu queria falar um pouquinho na prática, nas cores no UI, né? No nosso dia a dia. Um erro muito comum que as pessoas cometem é de achar que as sombras são sempre preto e que a luz é sempre branco, mas não é bem assim que funciona. A sombra geralmente tem que ser da cor do objeto. Então, por exemplo, eu vou pegar uma maçã, um elemento, uma maçã é vermelho, a sombra dela não vai ser preta, a sombra dela vai ser um vermelho mais queimado, um vermelho mais escuro. Mesma coisa para a luz. Então, aqui tem um exemplo básico, né, onde a gente traz uma mensagem, um modal, então a sombra dele vai ser verde, porque está concluído como verde. Então, tomar esses cuidados dentro do UI. Aqui eu também trouxe um exemplo de cores neutras de tipografia, que, por exemplo, a gente usa, vou colocar um texto em algum lugar, eu vou usar o preto, porque o preto é básico, o preto é genérico, o preto todo mundo usa, é uma cor neutra. Mas é importante lembrar que a gente sempre tem uma paleta de cores, a gente pode abusar dessa paleta de cores para teste. Então, aqui no modelo, a gente eu trouxe a primeira opção de seguir uma tipografia com uma cor neutra, e embaixo utilizar uma cor da paleta de cores. É teste, gente. A gente pode abusar dessas cores e ir testando para ver como que vai ficar, se vai ficar harmônico. Eu achei que não ficou feio, ficou harmônico, então também é uma opção que dá para a gente aplicar como melhor prática no nosso dia a dia, né? Então, voltando para o esquema de combinações de cores, a gente tem alguns esquemas aqui que são padrões, né? Isso daqui é o círculo cromático. Existem algumas combinações já padrões, mas as mais utilizadas são essas 3 primeiras. As cores complementares é quando a gente seleciona uma cor no círculo cromático e pega a cor oposta a ela, vai ser a cor complementar dela, ou seja, são cores que várias empresas utilizam como forma de contrastar no mercado. Então, são cores que ficam harmônicas juntas e é básico, né? A gente utiliza 2 cores, vai usar aquela paleta e vai ficar ok. A segunda combinação de cor mais utilizada são as cores análogas, que a gente seleciona uma cor, pega as cores vizinhas dela. Ou seja, são cores que vão harmonizar dentro de um produto, dentro de um projeto, né? Dentro de uma interface. E a terceira mais utilizada é a tríade de cores, onde a gente seleciona ali 3 cores em um triângulo perfeito.
e utiliza isso dentro da nossa identidade visual. Então, quando a gente, depois se vocês quiserem, posso mandar um link para vocês também da Adobe, que ela tem esse círculo cromático, as paletas de cores, onde você pode ir fazendo vários testes, tá? Às vezes a gente fica em dúvida, por exemplo, tem a identidade de um cliente, ele tem uma cor principal, o vermelho. Ah, mas que cor será que a gente pode colocar num elemento aqui dentro do aplicativo dele, sendo que ele não tem essa paleta de cores? A gente pode ir fazendo testes, né, criando essas combinações de cores no círculo cromático e vai ficar harmônico, vai ficar legal. Tá, então eu já falei das heurísticas de Nielsen, das cores em UI, né, do esquema de combinação, e a gente entra no assunto de acessibilidade. Dentro dessa questão das cores, dentro do UI, existe uma ferramenta para teste de cores mesmo, que chama, eu vou mostrar para vocês aqui, Contrast Check, que é um site gratuito, onde você coloca lá, deixa eu mostrar a imagem, coloca o código da sua cor de fonte e o código da sua cor do background, ou seja, ele vai testar para ver se aquilo está acessível para, por exemplo, um deficiente visual, um daltônico, né? E isso é muito útil para a gente hoje, porque não adianta, igual eu falei, que eu estou falando desde o começo, não adianta ser um design super bonito, super estruturado, se ele não é funcional, se ele não é pensado para o usuário, né? Então, é muito importante também estar realizando esses testes de acessibilidade. Nesse site tem até a escala em cinzas, que às vezes a pessoa é daltônica, né? Ela não enxerga as cores, então tem também o teste para daltônico, é bem legal, assim, é importante. Daí depois a gente tem um outro ponto, que é a regra do 60 por 30 e 10, que é quando a gente usa 60% da nossa interface para criar, né, uma proporção equilibrada e que fique harmônico, 60% do espaço da interface a gente coloca a cor primária, da identidade visual, 30% da cor secundária e os 10% as cores restantes. Então, também é um método legal para se seguir quando a gente vai desenvolver uma interface. Tá, então, depois de cores em UI, eu queria falar um pouquinho sobre equilíbrio óptico. Esse é um assunto muito legal, tipo, eu acho que envolve tanto o designer quanto o desenvolvedor. É importante porque existe aí uma certa dificuldade quando a gente vai mexer com isso e a gente acaba, né, se perdendo. Então, equilíbrio óptico, ó, eu trouxe exemplos de imagens que eu acho que é mais fácil de entender o que eu vou tentar falar. Então, aqui a gente tem um quadrado e um círculo que eles estão exatamente do mesmo tamanho. Mas a sensação que a gente tem olhando é que o círculo está um pouco menor, né? Isso acontece por conta do formato mesmo deles. Então, a gente pode abusar do equilíbrio óptico nessas situações. A gente não precisa seguir à risca o tamanho das coisas quando a gente sabe que vai ficar melhor se a gente aumentar um pouco o elemento. Então, nesse caso, do equilíbrio óptico é que a gente aumenta um pouco o círculo e a gente tem essa sensação de equilíbrio, né, de harmonia. Então, isso é um ponto que eu queria falar. Entrando em ícones, não sei se vocês sentem essa dificuldade na rotina de vocês, mas eu, como designer, sinto. A gente percebe que se a gente colocar tudo do mesmo tamanho, pegar os ícones e colocar eles todos do mesmo tamanho, não vai ficar equilibrado nem harmônico, porque por conta do formato deles mesmo, né? A gente vai acabar achando que um ícone está menor que o outro, um está muito pequeno, o outro está muito grande. Então, uma forma de alinhar isso é trabalhar da seguinte forma. Os ícones que são, por exemplo, a seta, que ele só ocupa mais a questão da linha horizontal, ele ocupar toda a borda. O lápis ali também, que ele está na vertical, ele ocupar toda a borda. Mas quando se trata de quadrado e círculo, ele fica um pouquinho menor. Por isso que é legal ter uma grade ali em volta para sempre alinhado e criar esse equilíbrio óptico alinhando visualmente, né? A questão do ícone em triangular eu vou falar ainda. E uma forma de você saber se está equilibrado, se está harmônico, é você pegar esses ícones e colocar um blur, colocar, né, essa camada embaçada que a gente chama, que é para ver se você enxerga os ícones ali com a mesma proporção, então significa que está harmônico. É um teste que eu achei na internet bem legal. Falando agora de ícones triangulares. Ou seja, a gente tem um exemplo aqui de um ícone de enviar mensagem, e o que está alinhado na linha horizontal e vertical é o da esquerda. Só que dá a sensação que está desalinhado, né? Então, o que a gente faz? A gente usa o equilíbrio óptico. Geralmente é 60%
para a esquerda, esse 30 para a direita. Mas uma forma de alinhar isso mais fácil é alinhando ele dentro de uma circunferência. Então, quando a gente alinha ele... Alô? Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Eu tô ouvindo. Aqui tá normal. Onde parou? Não, para mim continua normal. É? Tá. Então, uma forma de alinhar ícones triangulares é, ao invés de usar ele dentro de um quadrado, é alinhar ele dentro de círculo, né? Porque aqui a gente percebe, quando a gente alinha ele na linha horizontal e na linha vertical, é só o Lucas, eu acho que não tá me ouvindo, né? Que ele tá comentando. Pode seguir, tranquilo. Pode seguir? Pode. Tá. Então, vamos lá. Então, quando a gente alinha na linha horizontal e vertical, acaba dando essa sensação de que não está alinhado. Então, uma forma de alinhar é a gente utilizar o círculo ao invés de usar o quadrado para alinhar ícones triangulares. Né? Então, vocês podem ver que fica muito melhor, visualmente falando, quando a gente alinha com uma circunferência. Aqui é o mesmo caso, o ícone do play. Às vezes a gente olha e dá a sensação de que não está alinhado, mas está. Se a gente for seguir, né, o padrão do layout ali, das ferramentas que a gente utiliza, mas é a mesma situação, alinhar sempre dentro de uma circunferência para dar esse equilíbrio óptico para a gente, para o usuário também. Tá. Tá acabando aqui, vou rapidinho. Eu vou falar de alguns pontos também de hierarquia visual, que é a questão da hierarquia de informação, né? O que eu quero dar mais importância na minha interface, né? O que eu quero dar mais atenção, chamar mais atenção para as pessoas. O mapeamento da zona de polegar, eu acho que todo mundo também já conhece. Se não conhece, esse é o mapeamento, onde a gente consegue ver a pessoa que está usando o celular com o dedão direito, com o dedão esquerdo, com os dois dedões, para ver onde fica o alcance fácil. Então, se você quer colocar um botão para o usuário concluir uma compra, você não vai colocar lá em cima, onde está difícil para ele acessar, né? Então, as informações mais importantes têm que estar nessa área verde. Aqui, eu vou passar alguns pontos de hierarquia de informação, como que a gente pode utilizar, né? Cores e contrastes. A gente pode dar foco para alguma informação que você quer chamar mais atenção, através de cores, através de contraste. Também por tamanhos. Eu acho que aqui é legal também dar um exemplo dentro de um aplicativo hoje, tem aqueles carrosséis. Sempre tem algum modelo de carrossel que, quando está em um card específico, ele aumenta, porque ele quer dar atenção para aquele card específico. Por que eu estou mostrando isso? Parece clichê, parece bobo. Porque, para vocês entenderem que o design, ele é totalmente estruturado, ele é totalmente pensado, ele é totalmente funcional, ele não é simplesmente a estética, né? Ele não é simplesmente o UI ali. Então, uma forma também de chamar mais atenção para alguma informação específica é a perspectiva, né? Colocar ele em primeiro plano, o que é a mensagem mais importante. Essa daqui de tipografia, né? Peso de fonte, tamanho, conforme a prioridade de que você quer mostrar. Então, isso é fato, que você vai seguir essa ordem para ler por conta do tamanho da tipografia e por conta do peso, né? Então, isso é muito funcional também quando você quer chamar atenção utilizando a tipografia. Depois a gente tem essa forma também de utilizar, uma das formas de criar essa hierarquia de informação é por proximidade. Então, a gente entende que quando as coisas estão próximas, elas acabam formando um grupo, né? Isso é uma lei da Gestalt, depois vocês podem pesquisar também Gestalt lá, que vocês vão ver que tem várias leis da Gestalt que a gente usa, é uma psicologia que a gente usa dentro do design, e é muito, muito, muito legal mesmo, bem interessante. Então, aqui a gente também pode dar o exemplo de um formulário, né? Sempre tem a label perto do input. Por quê? Para a gente entender que aquela informação tem que vir junto, que aquilo lá é um grupo. Se a gente começa a separar o label do input, a gente não vai entender que aquela informação está vindo junto com o input, né? Então, tem tudo isso. Isso tudo é pensado. Não é que hoje a gente já está habituado, né? Já está na nossa rotina. Se vocês viram os layouts antigos do Google, da Apple, isso não era pensado, né? Hoje a gente já está acostumado, mas assim, é tudo pensado. E por último, para finalizar, uma forma também de hierarquia de informação visual
é o padrão de visualização, né? Eu coloquei só um, mas tem vários, esse é o mais utilizado, né? É como que hoje que o pessoal do Ocidente olha para algum layout, para alguma coisa, então a gente sempre vai seguir esse caminho de Z, né? Vou olhar primeiro no canto superior esquerdo, depois é para o direito, depois é para o canto inferior esquerdo e depois para o direito, né? Se fosse lá no Japão, no Oriente, isso seria inverso, né? Então, basicamente, era isso que eu tinha para passar da hierarquia visual, dos pontos das melhores práticas. E resumindo bem, assim, enxugando bem o conteúdo de design, tem muita coisa ainda que vocês podem utilizar na rotina de vocês, que vocês vão, assim, começar a reparar que tudo faz sentido, que não é só estético, né? Mas eu acho que era isso. Obrigada aí.